Hoje namastê. Então, explicando para vocês aqui esse evento que vai ser amanhã, o Guru Purnima, a lua cheia. E nós vamos fazer um pouco diferente. O ano passado, alguns de vocês estavam junto com a gente quando nós fizemos 4 meses de prática. Toda semana nós fazemos os 108 nomes de Babaji, né? Fazendo essa devoção para poder aumentar a nossa força para exercer a força de vontade. Então, vamos relembrar essa força que vem aí. Está chegando amanhã. A gente checou que no Brasil o pico da lua cheia é às 5:30 da tarde, 5:35. Né? Então, vocês veem aí seus tempos livres, e aí, perto desse horário, é o melhor horário para você começar a sua prática, né? Então, só relembrando, né, que o que que é o Guru Purnima? É essa lua cheia, que tem uma força muito especial, é, desse pico, né, no hemisfério norte, acontece nesse pico, né, né, a gente justamente o oposto, mas o que está acontecendo é que você tem várias consciências no mesmo propósito, né? Que é, você tem toda semana, na quinta-feira, um trânsito, que é o Guru Day, que é uma abertura através do planeta Júpiter, e você tem, no ano, você tem essa força, que é essa conexão maior com o Guru, que é essa lua cheia. Lembrando, como eu falei para vocês, né? Lembrando que na lua cheia a gente tem a maior expressão da lua. A lua, ela traz a influência lunar em nós, ela traz essa abertura para a consciência, para as meditações. Então, quando a lua está cheia, a nossa mente está muito, muito ativada e a nossa energia física está menos. Vocês devem reparar isso. Na lua nova, a nossa energia física está mais forte, por isso que as empreitadas, né, os começos de coisas assim, de empreitadas, de planos, são indicados fazer na lua nova, né? Então, essa lua cheia em especial, ela traz essa conexão, né? Ou seja, tem várias praticantes das linhagens Guru Yoga, todo mundo que tem guru está fazendo essa celebração, qualquer que seja o guru, né? Então, é, é, o que a gente faz, né? Como a gente explica, por exemplo, na primeira iniciação falando dos pujas, né? Que o puja coloca as nossas intenções na mesma linha e ao invés de ser só a nossa força, a gente tem uma força maior para a gente realizar a nossa aspiração. Quando nós nos conectamos no Grupo Nima, a gente entra nessa força cósmica de todas as pessoas que têm essa conexão com o Guru, com linhagem, né? Ou seja, Guru tem a ver com linhagem, tem a ver essa relação Guru-discípulo, né? A força do Guru Tattva, aquele princípio divino que ensina a gente o caminho de volta para o céu. Então, no caso do Kriya Yoga, a gente tem a tradição Babaji, tem os Siddhas atrás, e a gente entra nessa conexão da linhagem, né? E a gente pega essa força, fora o que todos os praticantes estão fazendo agora. E por que que a gente pega essa força? Para quê? Né? É porque dentro da nossa tradição, a gente utiliza essa força do dia do Guru Purnima para iniciar um período de práticas mais intensas, que a gente chama de tapas, né? Tapas, que a palavra tapas, se vocês leram aquele pequeno texto, né? Assim, então, resumindo, eu vou falar muito resumido, criar uma força, né? E essa força vem da resistência que a gente tem ao fazer alguma coisa mais difícil, ao implementar esforço. Então, por isso que a gente sempre evita coisa que tem que fazer esforço. Tudo que a gente tem de tecnologia tem a ver com algo que tira o esforço para que as coisas sejam feitas mais rápido. Então, nossa tendência humana é sempre querer alguma coisa que faça menos esforço. Tá, numa coisa de aproveitamento do tempo, de produtividade, de eficiência, ok. No sentido da força de vontade, que é o trabalho de tapas, é melhor a gente se abrir
para fazer algo que a gente preferia não fazer. Então, toda vez que a gente faz algo que a gente preferia não fazer, a gente, de uma certa forma, queima por dentro. E essa queima tem a ver com aquilo em nós que resiste a fazer. Então, esse calor gerado, literal gerado, né, que você pode traduzir com várias coisas, irritação, postergação, agitação mental, enumerar coisas de obstáculos que você pode, para você poder evitar aquilo, né? Tudo isso você vai usar ao invés de ser contra, ao seu favor. Então, a prática de etapas é uma prática que a gente abraça isso como autodesafio e não como punição ou como encarar como uma tarefa, uma obrigação, mas como um autodesafio. E que a força de fazer isso, né, a perseverança de fazer isso, a gente se alimenta com oferecendo isso para o guru. Se a gente tem uma ligação de devoção com o guru, fica mais fácil, a gente sente que a gente está fazendo isso e oferecendo. Fazendo e oferecendo. Eu estou fazendo isso e oferecendo aos pés do meu guru. E isso vai trazendo uma percepção, né, quase como se a gente não tivesse fazendo sozinho, como se tivesse uma outra mão, um outro pé, junto com a gente participando, né? E isso vai aumentando, vai dando para a gente uma sensação de poder, e esse poder tem a ver com o poder que a gente, quando a gente decide algo e a gente cumpre, né? Aquela que não é simplesmente uma satisfação e um orgulho, né? Ele gera força, ele vibra e ele é musculação, é como se fosse uma musculação. Você percebe que você aguenta mais, né? Então, em que lugar que a gente trabalha isso? Na força de vontade e no nosso sistema nervoso. Então, a mente diminui o processo da dúvida, o processo do questionamento, de como evitar aquilo, né? Você diminui. O que que aumenta? Aumenta a sua força em fazer e diminui o obstáculo que vem dos questionamentos mentais. Então, e aí também, como já estava escrito lá naquele pequeno texto, tapas são três partes, né? Primeiro é o voto. O que que eu vou fazer? Então, a escolha do voto. O voto sempre é bacana você escolher algo que seja ao mesmo tempo factível e ao mesmo tempo que você precisa fazer um esforço para ele, tá? Não colocar uma meta enorme para você desistir, né? Mas ao mesmo tempo não colocar uma coisa que você já faz de uma forma rotineira, que não imprime esforço, que você não tenha que acordar amanhã e falar assim, bom, eu vou fazer de novo. E aí no outro dia, de novo, você tem que pegar algo em você e falar, eu estou escolhendo fazer isso de novo. Porque você precisa fazer isso todo dia, né? Então, o voto, ele tem que envolver o segundo elemento, que é esforço, e você precisa escolher fazer isso todos os dias durante o período que você propõe. Então, você criar perseverança. Então, essas três coisas unidas, voto, esforço, perseverança, num período de tempo prolongado, no caso desse, né, que a gente vai fazer até a lua de cheia de novembro, que são 4 meses, que essa prática é a prática tradicional, né, que se chama Chaturmas, né, que Chatru quer dizer quatro, mas, né, 4 meses, 4 luas cheias, que você vai criando e repetindo mesmo que você desista, não, que você perca um dia. Vamos chamar de erro, alguma coisa assim, sim, não é erro, mas falha, acontece coisas na vida, etc. Você tem que fazer, reiniciar isso e continuar com o esforço tá em você não fazer uma conclusão. Não vai dar certo. Vou desistir, é muito longo, é muito tempo, é qualquer coisa, eu não tenho tempo, né? Então, que você faça isso do jeito que é o seu, na sua maior capacidade, tá? Então, isso é o que ajuda.
Bom, basicamente é isso. A gente pode escolher, por exemplo, quem já tem uma prática de alguma coisa, pode fazer, aumentar o tempo que faz a prática. Então, eu medito já, vamos supor que eu tenho uma prática que eu faço meia hora por dia. Ah, então vou fazer 45 minutos, tá? Aí vê na sua vida se o que que causa você aumentar 15 minutos. Se você já faz uma prática de mantras, eu faço já, é, sei lá, 108 vezes o tal mantra. Faz duas vezes ou três vezes o mesmo mantra. Aumenta o tempo, a intensidade. Pode ser uma prática que seja de alguma coisa de rotina. Por exemplo, você tem um ato um hábito de, como a gente fala, aquela palavra, procrastinar alguma coisa, seja pagamento de alguma coisa, seja arrumar o seu quarto, seja arrumar a louça, etc. Então você vai falar, durante 4 meses eu vou, tudo que tiver, eu vou lavar toda a louça de cada refeição que eu tiver, nunca vou deixar para a próxima, sei lá, alguma coisa que desafie você. Ou você não responde suas mensagens na hora, você sempre deixa para responder não sei que horas, aí aquilo acumula. Então você vai falar: eu vou responder todos os meus e-mails e as minhas mensagens é, a cada tanto tempo. E você, aquilo que você colocar, você seguir, né? E você é, continuar. E você anotar, tá lá no seu diário, você anota tal dia, falhou, mas eu voltei, rarará. É importante você estar acompanhando. Esses são, por exemplo, tirar alguma coisa que você sente que você tem um vício, alguma coisa de comer. Né? Você tira isso. Durante 4 meses eu não vou comer tal coisa, eu não vou beber tal coisa. Ou colocar, eu vou fazer uma refeição vou tirar carne uma vez por semana, vou ficar 4 meses sem carne, o que for, né? Que mais? Pode ser também algo em relação a comportamento. Então, se você tem um comportamento de você falar ríspido, de um jeito impensado, de um jeito habitual, e você sempre se arrepende pelas consequências que tem, então você também pode falar assim, vou falar só de maneira gentil com as pessoas, né? Eu vou sempre respirar antes de falar. Esse vai ser meu tapas. Às vezes, uma coisa desse tipo é muito mais eficaz do que você fazer 300 horas de prática, né? Então, algum tipo desse que realmente pega você no seu hábito de fazer alguma coisa. Ou estabelecer uma prática, ou ir na academia, ou ir fazer uma caminhada, ou tudo isso pode ser considerado tapas. E que você sinta isso, começo, meio e fim. Então, são 4 meses ou 4 luas cheias, e você considerar esse período. Isso para sua mente tranquilizar. Quando você só faz, você só fala assim para a mente: eu vou fazer isso a partir de tal dia, ao infinito, a resistência é muito maior. Quando você dá prazo para a mente, é muito mais fácil você saber que aquilo tem um fim. Mesmo que depois você incorpore, fique tão fácil e você aprenda a gostar daquilo por conta de ser prolongado, e você incorpore isso na sua vida, né? Mas o fato de você ter começo, meio e fim também interfere e facilita integrar isso na vida, tá? Bom, isso era o que eu tinha para explicar, e aí a gente vai fazer uma prática, e aí é para essa prática é o que eu recomendo e é o que eu farei. Por exemplo, amanhã, então, é uma sugestão de como você pode fazer amanhã na hora que você for entrar tipo assim, começou, né? O nosso começou. Então, antes da gente fazer a prática em si, eu proponho que a gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, assim, dúvidas, então eu passo a palavra. Oi, Naga, tudo bom? Incrível. Quem tá falando? Ah, Ju, fala, Ju. Naga, esse ano não vai ter nosso encontro semanal, então. Esse ano não farei o semanal, porque eu pretendo fazer uma prática
de 9 dias do Navaratri, que vai ser, é outubro, novembro, já, ou setembro, outubro, alguma coisa. Final de setembro, começo de outubro. Então, eu pretendo fazer e são 9 dias e vai acontecer meio concomitante com esse período. A minha sugestão é, a gente começa junto e aí, se vocês precisarem de suporte, eu vou, tipo, tá no, tipo, no, aqui, tô fazendo também. A gente vai estar fazendo uma corrente, todo mundo junto, né? Diferente do ano passado. Diferente assim, não vai ter o 108 nomes Ah, semanal. você não precisa fazer. Porque assim, tem a ver com a minha agenda. Tem a ver com o fato de eu estar, eu daqui a pouco vou para o Canadá, vai ser difícil eu fazer isso semanal. Então, mas eu vou estar fazendo e a minha proposta é que a gente faça todo mundo junto, e isso já é uma corrente, né, que ajuda, dá força. E depois, se vocês quiserem, a gente pode propor, daqui a um tempo a gente faz um evento, faz o Oncrebabis na mão, faz os 108 nomes, tipo assim, quem ainda está fazendo, levanta a mão, e aí vai, a gente pode fazer, tudo bem, eu topo improvisar. O que eu queria era não deixar de perder essa oportunidade da gente, como sanga, um dar suporte para o outro para fazer, que eu não sei como para vocês foi, mas assim, para mim é sempre um empurrão de força que vem para o ano, né? Essa é um motor assim mesmo que vem com essa prática de tapas, né? E principalmente quando vocês estão junto comigo. É, tudo que eu me propus o ano passado nesse período foi, eu até me impressionei, depois eu regredi um pouco, mas eu foi muito forte, mas vai ser legal, porque eu acabei não participando no Navaratri, mas eu participei de todos os dias, dos 4 meses. Então, Uhum. é Navaratri. Então, antes de eu começar minhas práticas, eu não preciso fazer os 108 nomes do Babad como preparação. Você pode, se você quiser. Eu vou dar uma sugestão aqui de como você começa amanhã para pegar a energia da lua cheia, uma sequência que não tem, dessa vez não tá o 108 nomes, mas se vocês já sabem, vocês já têm e vocês podem fazer, de vez em quando fazer, pode numa quinta-feira, toda quinta-feira pode fazer, né? Depois de um Guru Purnima, que eu não estava ainda fazendo com a gente, não foi nem o ano passado, foi num outro ano, eu tenho isso, eu faço toda quinta-feira, eu faço 108 nomes de Baba, antes de eu começar a minha prática. Então, é uma coisa que você pode fazer, você pode trazer para a sua prática. Mas eu vou dar uma outra sugestão para amanhã, para o início, para dar a largada. Obrigada, querida. Vamos criar papete na mão. A minha sugestão é que a gente faça uma prática de mantra, e o mantra é Om Kriya Baba Namaon. Então, se você pode digitar no chat, já que o Om Kriya Baba Namaon, e a gente vai fazer ele numa forma que é gradativamente a gente vai trazer ele para dentro. Então, nós vamos, como se a gente aspirasse, né, a vibração do Om Kriya Baba Namaon para ele virar um mantra internalizado. Então, nós vamos vocalizar Om Kriya Baba Namaon 36 vezes. Depois, nós vamos sussurrar 36 vezes. Depois, nós vamos só repetir mentalmente 36 vezes. Com uma melodia que é da sanga do Yogi Ramaya. Então, ele tem uma melodia específica que daí isso cria uma ondulação e uma vibração típica, né? Vamos dizer, ele vai criar né, uma frequência, que nem quando a gente vê uma coisa girando, né? Mas não nessa velocidade, mas vocês vão ver que ele faz né? Ele vai fazer um certo vórtex, tá? E a gente vai levar ele para dentro. Depois a gente vai fazer uma respiração e uma interiorização, né? E nessa interiorização, quando a gente termina, a gente vai fazer uma uma oração, que é essa daqui, eu vou digitar aqui, que é a oração de oferecer a prática de tapas.
Você pode oferecer, quando você começa a fazer, toda vez que você faz uma prática mais intensa, você sempre pode oferecer para alguém. Alguém que não está aqui na nossa corrente, tá bom, tudo bem, mas é alguém que está passando por alguma situação emocional, ou de doença física, ou algum tipo teve alguma perda muito grande, alguém que está em depressão, o que for, você pode oferecer que ó, uma parte dos benefícios do que você vai fazer vai para essa pessoa. Porque se você não fizer isso, essa parte ela vai ficar flutuando e ela vai ser o universo vai destinar ela para alguém. Então, se você quiser, você pode pensar em alguém na hora que a gente faz essa oração aqui, ó. Gente, etapas. Só que a gente fala tapa. Om Kriya Tapa Tat Sat. Om Kriya Tapa Tat Sat. Não falo o S no final, tá? Então, isso é no finalzinho de tudo. Eu falo para vocês na hora da gente falar isso. Então, nós vamos permanecer com o microfone fechado só para não dar aquelas dissonâncias. E vai ficar a minha voz, né, falando aqui. Nós vamos então começar. Eu tenho marcado aqui quando dá o 36, tá? Vocês podem seguir na sua. Então, a primeira parte, vocalizando. Então, o som é assim, ó. Deixa eu só falar para vocês como é. É assim, ó. Om Kriya Babaji Namah. Om Kriya Babaji Namah. Om Kriya Babaji Namah. E a gente vai fazer a gente chama de raga, né? Que é essa ondulação sonora, tá? Então, coluna ereta, essa prática de mantra coluna ereta, fecha os olhos, vamos pegando o som, aí depois vocês vão no seu próprio, né, na sua própria melodia. Primeiro, voz alta. Om Kriya Babaji Namah. 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 Om Kriya Babaji Namah.
Om Kriya Babaji Namo. 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 Agora, sussurrando, então você não precisa nem fazer o som, mas você mexe os seus lábios, o ar sai. Então você pronuncia com um movimento labial e continua. Eu falo quando parar.
E agora, apenas mentalmente, lábios se acalmam e simplesmente ouça o som na sua mente, repetindo mentalmente. E aí, terminando, observe a concentração da mente. Veja se foi possível perceber que da fala vocalizada, depois apenas sussurrada, vai diminuindo a movimentação da mente. O mantra vai tendo esse poder de concentrar a mente. Vamos aproveitar esse estado expandido da mente, respirar algumas vezes usando a contração da garganta, fazendo respiração Ujjayi. Contração na garganta, na região da glote, mesma contração na inspiração, na expiração, criando uma respiração mais lenta, longa e profunda. Fazer 5 respirações.
Tenha os olhos fechados. E agora eu vou pedir para você se observar sentada, sentado nesse lugar que você está. Conectando com os batimentos do seu coração. Fazendo essa percepção da vida no seu coração. É o que esse batimento é essa união dos 5 elementos com uma força de vida dentro de nós. Então, observe isso dentro de você. Sinta um relaxamento ao redor do seu coração que deixa os seus ombros bem soltinhos e simplesmente sinta o batimento do coração. Sente ele se expandindo e conecta agora imediatamente abaixo do coração esse ponto na região do umbigo, no ponto atrás na coluna, na mesma altura do umbigo. Conecta com essa região. É a região, o assento da nossa vontade no corpo. E sente essa alimentação do seu coração para essa região. Imagina que o seu coração está chegando a bater ali, você vai sentir essa região pulsar, vibrar. Essa é a sensação aonde chegar e você afirmar o seu voto. Claro que você não escolheu isso ainda, mas então amanhã, quando você estiver nessa sequência, você faz o seu voto. Eu faço esse compromisso de fazer isso, isso e isso, de agora, dessa lua cheia, até o dia 5 de novembro, a lua cheia de novembro, oferecendo aos pés do Guru. E você vai sentir essa conexão com essa vontade que vem do seu coração e vem essa força que vem diretamente do Guru em nós. E aí a gente termina, quando escolher o voto, falando a frase Om Kriya Tapa Tat Sat. Om Kriya Tapa Tat Sat. E imediatamente pensa em alguém que você queira oferecer a sua prática, né? Você faz isso e você pensa na pessoa para quem você quer oferecer a sua. Namastê. Então, vocês podem ir voltando. Se ficou alguma dúvida ainda, a gente pode ver, falar. Está gravado e vai estar disponível para vocês essa sequência. E essa é a sugestão de prática para vocês fazerem amanhã, né? Às 5h30, né? Nessa sequência, você estabelece, escolhe o seu voto. Nessa interiorização, conecta com o coração, com a força do guru, conecta com a sua força de vontade, faz a afirmação do seu voto ou faz o oferecimento, para que não seja só para você o benefício. Beleza? Maga, boa noite.
Boa noite. Querida, namastê. Ei, Stephanie. Eu fiquei um pouco na dúvida, essa sugestão, além de fazer amanhã, dessa sequência, a gente poderia repetir, não sei, semanalmente, ou deve Pode, assim, a repetir? sequência, ela é uma sequência ótima para você pegar a força e iniciar. E aí, o que você vai fazer? Fazer o voto, né? Seja, sei lá, Uhum, na hora que você estiver indo fazer a sua prática, se você escolheu fazer 3 vezes o seu mantra, na hora que você, agora é a hora de fazer o meu tapa. Aí você pode fazer essa sequência e fazer seu tapa. Você pode fazer isso. Não necessariamente pode fazer, mas pode, entendeu? Não precisa, mas pode. uhum. Ou semanalmente, não sei, Ou estabelecer algo. semanalmente, pode. Uhum. Uhum, tá. É que foi bem, deu pra perceber bem assim, bem intenso. Aí, por isso eu pergunto. Tá bom, obrigada. Então, maravilha, pessoal. Fico muito contente que vocês estejam com essa força de fazer essa prática novamente. E é isso aí. Então, eu fico disponível nos contatos que vocês têm comigo e para qualquer dúvida no meio do caminho, né? Qualquer coisa vocês chamem, tá bom? E se alguém ficar, né, quem sabe daqui a um tempo, principalmente depois de agosto, a gente pode fazer algum um dia aí de 108 nomes de Baba, assim, que dá uma centralizada de novo. Talvez no meio do caminho. Vocês querem que a gente já pode deixar essa ideia? Quando for no meio do caminho, a gente faz uns 108 nomes só para pegar um fôlego de novo. Porque a vida vai acontecendo, né, pessoal? E, sinceramente, tá bizarro, hein? A vida tá estranha, né? Assim, tá bem bizarro tudo ao nosso redor, a situação. Assim, olha, pensa se você falasse com você de 6 anos atrás, você falasse, você contasse que está acontecendo isso, que não sei quem, o presidente falou com não sei quem, que não falou que isso quê, e você ia falar, "Ah, você tá de brincadeira, eu tô contando, você está contando uma historinha da carrochinha, né? Carochinha, sei lá. Mas é isso aí, pessoal. Fazer prática porque a gente faz uma corrente diferente assim com os nossos tapas, a gente cria uma corrente diferente cósmica aí, né, no sentido de ajudar assim a esclarecer, trazer mais luz aí nas mentes do povo aí, tá bom? E no nosso também. Então é isso aí. Um bom descanso para vocês e qualquer coisa entre em contato e a gente manda mensagem de novo quando a gente for fazer esse encontro aí, tá bom? Vamos criar hoje na Maon, vamos que vamos, hein? Amanhã, 5h30, ou perto disso para você, o que for melhor para você. A Vivian que está na Europa aí faz a conta aí, Vivi. Mais ou menos qual que é o horário da lua cheia aí na Espanha. Vamos ter, vamos criar hoje na Maon.